Mas tem um ponto importante que eu vi, que milhares de pessoas estão nas ruas de Madrid, ou foram às ruas de Madrid, pedindo um serviço público médico adequado, né? Pedindo investimentos no serviço público de saúde. É o nosso velho e bom SUS que nós temos há muito tempo e que reclamávamos antes da pandemia, que, se você lembra, tinha gente que morria em corredores de hospital. Isso antes da pandemia do vírus, é que muita gente esqueceu, pela nobreza, pelo empenho de médicos e enfermeiros, pessoal hospitalar no começo da pandemia. Depois, o governo foi obrigado, mesmo que negacionista, a botar dinheiro pra caramba do Ministério da Saúde, e mesmo assim, o Brasil proporcionalmente foi o país onde mais morreu gente no mundo. Foi em segundo lugar, só teve um país que suplantou o Brasil, mas é os Estados Unidos, que tem pelo menos 100 milhões de habitantes a mais do que o nosso. O Brasil, onde mais morreu gente, foi no Brasil, proporcionalmente. Imagine se não tivesse o SUS, que é um sistema público de saúde, perrengue antes da pandemia, que a gente acusava o SUS de barbaridades, nas salas em que as pessoas fazem hemodiálise, hospitais com gente dividindo com rato esses espaços, ratos mesmo. Além de ratos em administração, ratos, aquele bicho que anda por tudo quanto é lugar, em sala de hemodiálise. Pessoas que pediam, pelo amor de Deus, para ser atendidas em filas do SUS e morriam do coração porque tinha mais segurança do que médico e enfermeiro. Graças a Deus, o SUS já existia e foi só injetar dinheiro no SUS, através do Ministério da Saúde, que o SUS ajudou a impedir que a pandemia fosse pior ainda do que foi no Brasil. Agora, a gente recebe a informação que haverá um corte enorme no Ministério da Saúde em relação a 2023. Isso é um absurdo. A gente não pode abrir a guarda num dos momentos mais difíceis que a humanidade está ultrapassando. Países como França, Itália, países como Espanha, que pensavam ter alguma proteção contra qualquer tipo de pandemia, não tinham, porque o sistema público de saúde ou ainda existia ou era muito ruim. Os Estados Unidos nem têm sistema público de saúde. O cara lá, se não tiver um seguro de saúde bom, morre, entendeu? Agora estão pensando em implantar o tal de Obamacare, que há muito tempo vem sendo pedido pelos americanos e que não tem. Então a gente tem o nosso velho e bom SUS. Se a gente não investir no velho e bom SUS, meu amigo, porque essa pandemia parece que não acaba mais. A gente vai entrevistar até o Davi Wip daqui a pouco, mas parece que está voltando dessa nova variante que tem aí, da Omicron está voltando. Fora isso, tem gente que morre do coração. Eu me lembro que uma entrevista no hospital, aí em Santos, você que deve estar ouvindo a gente, Santos ou Guarujá, você que deve estar ouvindo a gente aí na Baixada, a nossa audiência é brutal na Baixada, é maravilhosa, obrigado pelo carinho da sua audiência também na Baixada. É no Brasil inteiro, em São Paulo, mas aí na Baixada é fenomenal, porque o transmissor da rádio fica na Baixada e o som da rádio é incrível na Baixada Santista, é muito bom. E eu vi um cara dar uma entrevista, não sei se foi um senhor ou uma senhora, acho que foi um cara. O cara foi lá e o médico falou assim, você pode morrer a cada minuto aí da sua vida, você tem que ter uma vida regrada, porque senão você pode morrer em um minuto aí, daqui para frente, um minuto você cai duro. Você precisa de uma cirurgia imediatamente. Tá bom, e quando eu volto aqui para fazer a cirurgia? Daqui 1 ano. Pô, o cara ia morrer e ele só podia voltar daqui 1 ano. Me ajuda aí, Então, esta era a saúde do Brasil. Aí injetaram uma baita grana no SUS e o SUS melhorou pra caramba. Mas mesmo assim, a gente tem problema e vai ter se houver cortes no gasto do Ministério da Saúde. Vai ter. Outra coisa, eu não entendo porque que o governo brasileiro não comprou essas vacinas ainda, até agora, com as variantes Omicron. Eu passei a pandemia inteira trabalhando, não deixei um dia de trabalhar.
Até domingo eu trabalhei. Tomei os cuidados de isolamento, não tinha ninguém no estúdio, à exceção do Marcelo, né? Contato eu tinha com o Maurício Stout, como tem até hoje, meu companheiro brilhante, a equipe com a Débora, eu sempre falei por telefone e tal, enfim, com a nossa equipe quase não tinha contato, porque eu não vou na redação da TV, bem antes da pandemia já não ia, e durante a pandemia, claro que eu não fui, porque eu tenho 65 anos e tenho várias comorbidades, não é uma só não. Tenho 6 estentes, tive câncer de pâncreas, tumor no pâncreas e daí por diante. Então, eu não posso ficar me expondo. E não me expondo, mesmo quando não havia vacina, eu não peguei essa porcaria dessa Covid que levou muita gente e deixou muita gente sequelada. Mas bastou vir a Ômicron, continuando com os mesmos cuidados, ela é muito mais infecciosa, eu peguei e quase embarquei, meu irmão. Eu vi o mundo de ponta cabeça. Passei 2 dias de terror no Hospital Sírio-Libanês, a quem eu agradeço ao Davi, ao Calil e a muita gente que me ajudou, desde as pessoas da cozinha até os enfermeiros do Hospital Sírio-Libanês. Foi muito bem tratado lá, mas num hospital de ponta eu sobrevivi. O SUS também agiu muito bem durante a pandemia, tanto que tem gente que foi salva pelo SUS e que ligou para cá dizendo, ó, o Datena ficou no hospital bom, mas eu fui salvo pelo SUS e tal, tá tudo certo. A gente só não pode deixar de investir em saúde a partir de agora, pensando que o trem acabou, porque não acabou e está voltando pra caramba. Eu não sei até que ponto essa variante é letal ou não, mas a gente ainda chora os nossos mortos. É muito cedo para naquele rio de lágrimas que pessoas ficaram mergulhadas, a gente perdeu amigos, perdeu parentes, perdeu gente jovem, perdeu muito mais gente de idade, claro, mas perdeu gente que estava no começo da vida e daí por diante. Então é muito cedo para a gente abrir a guarda. Não pode cortar verba do sistema de saúde, senão nós estamos ferrados. O Brasil está ferrado, vai para o espaço. Estou te dizendo que com todos os cuidados, álcool em gel, que eu continuo tendo até hoje, né, nas mãos, o spray, o sabão e água, máscara, só eu e o Zorro continuamos a usar máscara, mas eu continuo a usar máscara. E mesmo assim, depois de passar uma pandemia inteira pelas variantes todas, eu peguei essa Ômicron e quase embarquei. Então, a gente não pode abrir a guarda no sistema público de saúde. Milhares de pessoas foram às ruas lá de Madrid, na Espanha, pedir um reforço ao sistema público de saúde espanhol, porque sentiram na pele o que é uma pandemia. E não pensem que essa vai ser a última pandemia. Essa daí acabou, a pandemia foi controlada, mas essa infecção pela Covid não acabou. Ela está voltando em vários países, eu não sei com que letalidade ou não, parece que ela é mais fraca, mas ela mata. Já teve uma pessoa que morreu dessa variante da Ômicron aqui em São Paulo. Ah, Datena, mas é um só. Sei lá, pode ter mais que a gente não contou. A gente é ruim de censo, nem sabe quantos caras tem no Brasil, quanto mais de gente que morre disso ou daquilo. Nós demos uma relaxada. Nós não podemos deixar o SUS desamparado, porque senão nós vamos ter muitas perdas, não só para a Covid, mas também para as doenças de rotina que todo mundo tem e precisa de um sistema público de saúde à altura, porque plano de saúde é uma roubalheira desgraçada, a maioria deles. O que eu tenho é muito bom, mas é caro pra caramba, mas é muito bom. Eu não posso reclamar do meu plano, porque é super caro, a maioria dos brasileiros não tem a mínima condição de pagar, eu só pago porque ganho bem, tá? Mais do que eu mereço, mas plano de saúde no Brasil, se o cara depender do plano de saúde, ele morre. Mesmo porque morre de fome, porque se ele pagar o plano de saúde, ele não come. Mesmo os mais baratos, proporcionalmente para quem ganha um salário mínimo, ou até menos, né? Boa parte do Brasil está nessa faixa, o cara não tem condição de pagar plano de saúde. Não tem mesmo. Não tem mesmo, não tem a mínima condição. Então a gente não pode deixar a descoberto o SUS de forma alguma, o Ministério da Saúde de forma alguma, porque o grande problema da humanidade hoje, além da falta de comida, e também por causa da falta de comida, é doença.
E não é só Covid. E o povo tem que ser respeitado a ponto de, pelo menos, ter uma saúde digna nesse país.